E é daqui da UFJF que o Mosaico te apresenta a história de 3 personagens que têm a sua carreira ligada à instituição. Nesse programa, você vai conhecer o professor José Ventura, nome importante da educação de Juiz de Fora, e o doutor Alexander de Almeida, que concilia ciência e espiritualidade nos seus estudos. E é com Cristina Bezerra, a atual diretora do curso de Serviço Social, que o Mosaico começa. Então não saia daí, porque o programa só está começando. Cristina Bezerra veio para Juiz de Fora ainda criança e foi aqui que descobriu sua vida acadêmica e sua paixão pelo serviço social. Por que seus pais decidiram se mudar de Santos Dumont para Juiz de Fora? Então, meu pai era funcionário público da antiga Rede Ferroviária Federal e foi transferido para Juiz de Fora, né? E, na verdade, para a família também era bom, porque era uma oportunidade maior para os filhos mais velhos poderem trabalhar, para os filhos mais novos poderem ter mais oportunidade de estudar. Então a vinda para Juiz de Fora foi motivada pela vida profissional do meu pai, né? E como é que é lidar com 7 irmãos? A relação de vocês é boa? Hoje é mais, né? Hoje é melhor porque já crescemos, já somos todos adultos e tal. Mas mesmo com toda a dificuldade de uma família grande, né, na década de 70, 80, foi uma experiência muito boa, porque eram 7 filhos, cada um, né, numa idade. Então a gente tinha muito momento de convivência, de troca de experiências, de socialização. E isso pra gente era muito bom, porque era a oportunidade, né, de lidar com a diferença, de aprender a lidar com respeito, de aprender muito cedo a questão da partilha, a questão de conviver em espaços coletivos, porque a família já era um coletivo, né? E como é para você saber que foi a primeira da família a se formar numa universidade federal? Olha, isso para mim e para minha família foi muito significativo, porque era um tempo em que chegar à universidade para uma família de trabalhadores, né, era um grande sonho e, na verdade, isso me fez defender a universidade desde muito cedo, né, entender que a universidade é um patrimônio da sociedade brasileira muito cedo. E hoje estar aqui como professora completa um pouco esse ciclo, né, de entender isso aqui como um espaço de resistência. E você acredita que a sua família influenciou de alguma forma na escolha da sua profissão? Não influenciou assim no sentido de faz isso ou faz aquilo, né? Era uma família onde era muito comum as mulheres serem professoras, né? Então isso era quase que um caminho natural. Minha primeira formação foi em letras, né? Então eu já trabalhava como professora. Aí eu tive a oportunidade de escolher o serviço social como uma segunda profissão, que na verdade depois me conquistou, né? E passou a ser a primeira, na verdade. Você pode contar um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica e profissional até a chegada aqui da direção do Serviço Social? Então, eu me formei, na época era o magistério, né, que preparava para dar aula para as crianças, e minha primeira opção de formação foi letras, porque eu gostava muito de literatura, gostava muito de inglês e tudo mais. A opção pelo serviço social já foi uma opção mais madura, né, já numa fase mais avançada, assim. E depois a oportunidade de fazer mestrado, de vir trabalhar na universidade como professora. Então foi uma trajetória assim, de conquistas muito, muito graduais, né, e muito comemoradas, porque cada fase era uma possibilidade nova que se abria, né? Alexander, como que surgiu a sua vocação pela medicina? Acho que o interesse pela medicina ele vem de uma série de fatores, né? Um deles, na realidade, é o interesse mesmo de ouvir as pessoas, de cuidar, e no caso depois até pela psiquiatria, como a mente funciona, como é o comportamento. E também a possibilidade, né, de unir esse interesse intelectual a uma possibilidade de fazer alguma coisa também de útil, de construtivo, de auxiliar outras pessoas. E além da UFJF, as suas pesquisas se expandiram para outras universidades, tanto dentro quanto fora do país. A pesquisa começou aqui em Juiz de Fora, em 95, e sempre tentando unir, né, uma abertura para investigar esses fenômenos muitas vezes considerados estranhos ou difícil compreensão, e por outro lado o rigor que a ciência tem que ter. Então após aqui em Juiz de Fora, após me formar, eu fui para São Paulo, para a USP, onde eu fiz minha residência e meu doutorado.
E lá nós fundamos um grupo de pesquisa, o NEPER, o Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos. Depois de lá eu fui para a Duke University, nos Estados Unidos, onde está atuando ainda o principal pesquisador no mundo na área, o Harold Koenig. E de lá para cá, então, a gente tem buscado sempre uma pesquisa interdisciplinar com pessoas de mais diversas áreas, assim como também de múltiplas universidades. Atualmente, a gente tem parceria com pesquisadores da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Brasil, por exemplo. E teve algum caso que te fez começar a pesquisa nessa área? Sim, em início de 1995, dois grandes meios de comunicação brasileiros publicaram, na mesma semana, 2 reportagens sobre as chamadas curas espirituais ou cirurgias espirituais. E o impressionante foram que os 2 artigos tinham visão diametralmente oposta. Enquanto um dizia que era tudo fraude e tinha que ser desmascarado, a outra reportagem dizia que funcionava, que era tudo verdadeiro e tudo mais. E nenhuma das duas dava evidências convincentes, tanto de que era uma fraude ou de que eram verídicas ou eficazes aquelas cirurgias. Na época eu era bolsista de iniciação científica Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina, com a professora Angela Gollner, e nós então iniciamos um projeto de pesquisa para ir lá, filmar, entrevistar os pacientes, acompanhar as cirurgias e também trazer para o exame no laboratório aqui da universidade o material que supostamente era extraído destes pacientes. O professor Ventura teve sua adolescência e juventude marcada pelo desejo de se tornar um sacerdote, o que fez com que ele passasse 8 anos em um seminário. E é sobre isso que começamos a nossa conversa. A minha intenção era ser padre. Mas durante muito tempo no seminário, eu fiquei lá 8 anos, eu verifiquei que não era uma vocação ser padre. Vim para Juiz de Fora apanhar o certificado militar. Chegando aqui, me disse o tenente Tenório: você tem de servir o exército. Eu fui bater as portas da Academia de Comércio. E lá encontrei o piedoso Padre Pimenta. E então o Padre Pimenta me acolheu como um filho. E falou assim: eu não tenho emprego para você agora, mas você vai ficar aqui como um auxiliar da Associação de Ex-Alunos e você vai ter cama, comida e você paga os estudos. Para mim era tudo que eu queria um lugar para estudar, eu queria continuar meus estudos, eu não queria parar no seminário. Professor, o senhor chegou à administração da Academia de Comércio. Quais eram os desafios de você trabalhar com a educação naquela faixa etária? O trabalho na academia foi um trabalho muito, muito maravilhoso que eu fiz. Primeiro, convivi com alunos entrando para estudar na academia, era a vida com o estudante secundário, onde está se formando um homem, formando o perfil de uma pessoa. Então, em 1989, eu peguei a academia num período difícil. E quais as recordações mais marcantes para o senhor da época da academia? Eu subi o morro da academia e encontrei 2 professores descendo as escadarias da academia. Eu olhei para aquelas pessoas e falei assim: gente, que coisa maravilhosa, né? Ser um professor desta escola tão grande assim. Eu não podia imaginar que anos depois eu seria o diretor daquela escola e pudesse contribuir para o progresso daquela escola. E no próximo bloco, o professor Ventura conta mais sobre a sua vivência em Juiz de Fora. Fique com a gente, o Mosaico volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.